chegar na presença do rei. Porque a atitude de Esther não seria ela ser tirada do trono. A atitude de Esther levaria ela à morte. Vaste ainda teve o direito de continuar vivendo. Ela só perdeu o seu espaço, o seu lugar. Mas Esther, pela atitude dela, se o rei não erguesse o cetro, ela seria decretada a morte dela. Ela seria morta. Só que aqui, eu vejo uma jovem que foi colocada, foi posta, foi permissão de Deus, foi escolhida de Deus, por Deus foi. Deus tinha o banquete, tinha a coroa para ela, tinha. Só que ela foi obrigada aí. Será que se não tivesse essa condição, Esther ia bater na porta do rei e falar, ó, eu tenho um chamado. Eita Deus. Ela ia chegar na porta do palácio e bater e falar, ó, eu sou Esther. E Deus me fez uma promessa que eu vou sentar no trono, que eu vou ser tua rainha. Sabe o que Deus está falando mediante a isso que Ele me deu agora? Espere o Senhor te apresentar. Não se ofereça. Esther poderia não saber. Mas às vezes a gente recebe uma promessa de Deus. E Deus nos promete colocar em lugar alto. E a gente vai forçar a porta. Esther, Deus criou uma situação. Ela não foi por vontade própria. Porque eu acredito que jamais ela queria. Só que Deus tinha. E o próprio Deus colocou ela lá dentro. Forçada pelo homem, sim. Mas ela foi. Só que a beleza, a formosura de Esther não foi o que chamou a atenção. O que chamou, além da formosura, porque a palavra também menciona sobre a beleza de Esther. Era uma jovem muito formosa. Só que Esther já chegou fazendo a diferença. Porque ela não foi primeiro chamar a atenção. Ela não esperou um ano, passasse um ano, para ela achar graça. Ela já chegou no palácio sendo agraciada. Porque o eunuco que recebeu achou graça em Esther. E a recebeu com honras. Dando tudo, colocando tudo à sua disposição. Colocando 7 servas para servir. Olha só o que Deus está falando. Quando eu te coloco no lugar, eu já vou começar te honrando. Não apresse as coisas. Não passe na minha frente. Porque eu não preciso de ajuda. Eu preciso que fique na posição e me obedeça. Porque eu sou fiel para cumprir. Esther, se ela tivesse batido na porta daquele palácio, ela seria jogada, seria escorraçada. E perdia o direito da honra. Mas ela foi colocada lá por Deus. E ela chega já sendo agraciada pelo eunuco. Sabe o que Deus está falando? Aleluia! Quando você chegar no lugar que Ele te prometeu, você pode não ser recebida por aquele que você acha que é grande. Esther foi recebida pelo eunuco, por alguém que não tinha valor. Por alguém que já tinha perdido a esperança. Só que ele começou a honrar. E muitas vezes a gente chega em algum lugar. Porque Deus me mandou, me colocou aqui. Eu já vou chegar sendo recebida pelos príncipes. Não, você vai ser recebida por baixo. Porque primeiro começa embaixo para depois subir. Glória a Deus. Não menospreze os pequenos que te recebem na porta. Olha aí, ó. Eita Jesus. Não menospreze aqueles que muitas vezes olham e falam, esse daqui é simplesmente um eunuco. Não é ninguém. Eu já quero chegar no palácio sendo recebida pelo rei. Quem disse que Deus faz assim? Teve um ano de preparo. Só que ela já chegou sendo honrada por aquele que ninguém dava nada. E este eunuco coloca tudo à disposição. O ouro, tudo que ela precisava para o seu tratamento foi colocado na presença e à disposição de Esther. E ainda não satisfeito, Esther teve 7 servas. E Deus, quando Ele faz, Ele já começou já a trabalhar desde o começo, desde baixo. Porque Esther, ela chegou como uma possível
Ela tinha uma possibilidade entre 1001 de ser a rainha. Só que olha o que Deus está falando. Quando Ele coloca, Ele já colocou. Ele já colocou ela como rainha, porque ela já teve servas. Ela era uma plebeia. Ela não tinha ninguém. O único que era por ela, até os pais ela tinha perdido. O único que tinha por ela era um parente próximo, que tomou como filha. Só que ela já chega no palácio sendo servida, tendo servas, tendo autonomia, tendo autoridade, tendo posição, porque Deus a escolheu. Só que lá na frente entra o processo que sabemos que Esther teve que passar. Esther, mais uma vez, se nós for ver a atitude de Vaste, foi de submissão? Foi. Só que não foi para desonra, foi para honra. Não foi uma atitude tola. Foi uma atitude dela olhar para dentro dela e saber quem ela é. Sabe o que Deus está falando? Não precisa se expor, você tem que saber quem você é na minha presença. Quando você se expõe, você não sabe quem é você. Quem sou eu com você? Vaste, ela não tinha o Deus que nós temos, mas ela sabia quem ela era. E ela não foi. E Esther também sabia quem ela era. Só que Esther foi tomada como rainha, mas estava ausente do seu esposo. Tinha-se uma aliança, mas não tinha-se um casamento. Porque a palavra menciona que já fazia meses que o seu esposo não a desejava, que o seu esposo não convidava para os seus aposentos. E ali ela estava se tornando. Ela tinha uma coroa, ela tinha um trono, ela tinha um esposo, mas ela não tinha uma vida de esposa. E pela atitude dela, e o próprio esposo, aquele que colocou a coroa, que a constituiu como rainha, poderia decretar a morte dela. Já tinha decretado. Eu vou correr, porque a mensagem que Deus me deu não vai dar tempo de eu concluir, porque é muito forte. Aleluia, Jesus. E Esther tinha tudo o que poderia desejar. Foi honrada desde o começo, mas ela estava passando um processo. E de qualquer forma, o decreto da morte dela já tinha vindo. Só que primeiro, quando Esther soube, ela se posicionou. E quando ela sabe do decreto, ela manda um recado para o tio e fala: coloque todos para orarem por mim. Coloquem todos para jejuar por mim. Em todas as províncias que tiver um judeu, ore e interceda por mim, porque eu vou orar. E depois disso eu vou na presença. Sabe o que Deus está falando? Se você faz um propósito com Ele, muitas vezes a gente começa o propósito já querendo resposta. Espere o tempo passar, porque Esther, ela pagou o preço 3 dias e 3 noites. No final do propósito, ela chama suas servas, ela se troca, coloca as vestes reais e vai para a presença. E não tendo a certeza de que ela poderia voltar viva.